Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma pequena implementação de uma UART RX, um protocolo emulado Bitbang, né, via software, para a gente receber dados. As funções anteriores a gente tem o nosso envio de um byte, o nosso envio de um string e uma função printf que eu desenvolvi, mostrei para vocês aqui como funciona tudo, a questão dos argumentos variáveis, para trabalhar com a função printf. Então os arquivos estão todos disponíveis, você pode baixar e usar à vontade. Então, para complementar esses vídeos anteriores, eu vou demonstrar uma função básica para a gente receber dados. Eu vou implementar ela apenas com o recebimento de um byte, mas você pode fazer de acordo com a sua necessidade. Aqui é só para demonstrar mesmo, você implemente de acordo com o seu microcontrolador. Bom, como eu mostrei no vídeo anterior, como que funciona a conexão serial, a nossa UART? Ela permanece a linha em nível alto. Ela permanece a linha em nível alto e no momento que eu quero iniciar uma transmissão, eu baixo a minha linha por um período de tempo que vai ser definido pelo baud rate que você está usando, e abaixei, eu espero o tempo daquele bit. Depois eu vou mandando os meus bits, cada um com tempo igual o bit de start. E chegou no final, quando eu terminei de fazer o meu envio, eu subo o meu pino e espero o tempo de baud rate. Beleza, a partir daí eu posso já mandar um outro byte. Repito o processo. Abaixo o pino, mando os dados e depois subo ele de novo. Então, foi isso que a gente viu nos vídeos anteriores. Bom, e como que a gente faz para receber um dado? O processo é basicamente o mesmo. O que inverte é que em vez de eu estar lendo bit a bit o meu byte a ser enviado, eu vou estar gravando bit a bit no meu byte que vai receber a minha transmissão. Eu estou com o terminal do put aqui aberto em 115.200. Aí você configura da velocidade que você quiser. Como a gente trabalha aqui com funções de temporização, cada microcontrolador, cada modelo específico vai ter uma função de temporização diferente e também valores de calibração diferentes. Bom, então esse aqui é o nosso arquivo de funções da nossa software serial. Eu já vou até mudar aqui, porque eu vou colocar uma nova versão disponível. E aí você baixa a nova versão. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o standard que eu adicionei para a gente trabalhar com a função printf, para a gente fazer a nossa função printf. Aqui umas informações no arquivo, as funções que a gente manipula o pino, que é ligar e desligar o pino, e a nossa função de delay. Essa função delay eu estou usando a função customizada, mas para trabalhar com 115.200 ou até 230 e 400, eu poderia usar a delay US padrão. O que que a gente fez na TX? A gente passou um byte e a gente resetou o pino, quer dizer, eu desço o pino para iniciar a conexão. Esperei um tempo de bit e li bit a bit o meu byte e fui setando ou resetando o pino e esperando cada tempo. Beleza. Aqui a nossa função print e a nossa printf. Bom, e agora como a gente vai receber um dado via nossa serial? Vou demonstrar para você agora. Eu criei aqui uma variável de 16 bits chamada BDI, ou seja, baud in, ou seja, o baud rate que eu vou usar para a entrada, o valor que vai ser compatível ali com o meu baud rate. Para 115.200, 7 foi o que funcionou para mim. Mas se eu estiver trabalhando com a função customizada, porque aqui eu estou usando a delay US padrão da IDE. Então, para delay US padrão, que é mais lenta, eu tive que colocar 7. Se eu tivesse usando um timer, o valor seria muito mais alto, porque o timer é muito mais acurado. E aí eu criei o que? Em uma uint8, ou seja, uma byte
que vai receber o meu dado que eu vou receber na minha serial, que vai armazenar o meu dado. Beleza. Eu inicio sempre em 0. E aí, como que eu faço a leitura? Todo byte que eu vou receber na minha serial, ele vai ser avisado por um bit de start. Esse bit de start, ou você pode ficar lendo o pino o tempo todo até aparecer esse bit de start, ou você pode fazer por interrupção. Interrupção eu pretendo mostrar daqui a algum tempo. Hoje a gente vai fazer por tempo de execução, né? E a gente vai ficar checando o pino até ele abaixar. Ele abaixou, eu chamo a minha função. Eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês. Eu chamando a minha função, eu tenho que esperar o tempo do bit de start. Beleza, esperei o tempo do bit de start e li o meu primeiro bit. Esperei o tempo do meu primeiro bit, li o segundo e assim vai. Li o bit 7, que é o último bit, esperei o tempo do bit 7. Eu não leio o bit de stop, então eu apenas espero o bit de stop passar. Então, basicamente é isso aqui. E a cada leitura de bit, eu armazeno no valor correspondente lá na UART1Buff, que é a variável que vai receber o meu byte. Então, basicamente, a RX é isso. É muito simples. Vamos ver agora como a gente usa ela. Bom, e o que eu tenho aqui? Eu tenho minhas bibliotecas padrões, a da WCH e as duas do C. E tenho o meu I/O driver. Abaixo do meu I/O driver eu tenho o meu arquivo de serial. Então, beleza. Eu tenho essa tone aqui, que ela gera um tom. O tom que eu colocar de 0 a 127. Então, eu uso ela aqui para gerar tons. Tem a minha configuração inicial, que eu uso o PLL. Tem essas configurações aqui que eu não vou usar esses I/O hoje. Aqui tem a minha configuração de UART, a nossa software serial. Aqui eu configuro pinos PD5 para saída e eu configuro o PD6 como entrada para o app. Vai manter a linha sempre em nível alto. Inicio o meu PD5 em nível alto, em idle já. Beleza, e aí eu chamo a minha função de configure para configurar em 115.200. Beleza, então aqui é a configuração da minha UART. Depois eu passo um BIP específico aqui e eu imprimo serial OK /N/R, ou seja, imprime a frase e pula uma linha. Espero um segundo e começo a rodar meu programa. E aí, o que eu faço aqui? Ó? Se PD6 descer, ou seja, se meu pino de RX descer, eu executo a minha função de RX. Então, beleza. Aí, minha função de RX vai armazenar o valor que chegar na minha serial aqui, ó, na UART1 RX Buff. Beleza. E aí, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser com o meu buffer. Eu coloquei esse limite aqui, ó. E entenda isso aqui como um limite, porque eu tenho tons de 0 a 127. Então, enquanto for menor que 128, porque se eu digitar alguma coisa que tenha um valor acima de 127, vai dar um bugzinho e vai ficar travado por um longo tempo, depois vai voltar. Então, por isso que eu limitei aqui, porque eu só tenho 127 valores no meu gerador de tons. Qual tom? O valor do tom que eu recebi na minha UART, que foi armazenado na minha variável de buffer da minha RX. Então, eu faço esse BIP e aí eu faço um UART print. UART print é aquela primeira função de envio de string. O que ela vai fazer? Vai escrever essa frase aqui e vai dar um espaço. Type, ou seja, o que eu typei, o que eu digitei. Beleza. E aí eu passo um byte. Eu uso a minha função UART1byte e passo o meu buffer, o valor que está lá no meu buffer. Dou um /N/R. O que isso aqui faz? Basicamente ele faz um eco. O que eu digitar lá no terminal do put, ele vai me retornar no próprio terminal que eu digitei lá. E a seguir, aí eu usei uma UART printf para a gente ver em percentual D o valor
é daquele caractere que eu digitei que foi mandado para o meu microcontrolador. E aí eu limpo o meu buffer. E aí encerra. Então, basicamente, essa função aqui espera chegar um dado. No momento que chegou o dado, se o dado estiver dentro da minha faixa de tons, eu executo o tom e faço um eco. Ou seja, eu replico o que eu digitei e zero o meu buffer. Bom, então basicamente é isso. É como você recebe um dado via serial assíncrona, a UART, via a software serial. Eu desabilitei a redução de ruídos aqui para vocês conseguirem escutar os tons que vão ser emitidos no momento que eu ficar digitando lá no put. De hardware, o que eu tenho? Eu tenho 32V003 e eu tenho um buzzer que está ligado no PC0. Então é aqui que vai sair o sinal do meu buzzer. E tenho aqui o que a gente usou até agora, que foi o TX. Aqui sai os dados, esse verde aqui sai os dados e vai lá para o computador. Na verdade ele vai para o CH-Link ali atrás e aí chega lá no meu terminal do put. E o azul é meu fio de recepção. Os dados vêm do computador e chegam no fio azul. Bom, pessoal, meu terminal está aí em 115.200. Eu vou alimentar o sistema aqui para a gente ver. Beleza, serial ok. E os meus valores que eu estou digitando. QWERT Quest. Então, está coerente aos nossos recebimentos G, H, J, F, D, A, S, D, F. Então, está coerente o nosso recebimento de dados. Deu um erro ali porque é C cedilha. C cedilha tem acento. Então está funcionando perfeitamente. Bom, pessoal, por hoje é isso. No vídeo de hoje foi apenas para demonstrar, para a gente ter uma base, como implementar uma software serial RX, uma serial de recebimento de dados. Aqui foi uma implementação muito simples, como vocês puderam ver. É a mesma coisa da função de byte TX, que envia um byte, porém, em vez de eu passar um byte para minha linha e esperar, eu leio o byte e depois eu espero ele acabar. Eu fiz aqui apenas uma verificação dentro do próprio programa, mas é interessante você implementar uma interrupção, algo desse tipo. Então fica encerrado a software serial, que agora você tem a possibilidade de ter TX e RX, e aí você modifica do jeito que fique melhor na sua operação. Bom, então se gostou, comente, compartilhe, curta. E se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários.